E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Vamos lá com as principais informações do nosso Botafogo, que já tem jogo sábado. Acabou esse negócio de Mundial, hein? Mas antes de dar moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. 13h tem Vasco e Botafogo, clássico carioca, que vai ser disputado em Brasília. Informações do Vasco agora com você, Lucas de Sena. Oi, Escobar, muito boa tarde para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Vasco teve 10 dias de férias, 18 de preparação e nesse período o Felipe Coutinho assinou um novo contrato com o clube por mais um ano. Ontem desembarcou aqui no Rio o Thiago Mendes, reforço, volante que estava no Al Rayyan do Catar. Ele disse que vai precisar ainda de 1 ou 2 semanas para jogar. Não está 100% fisicamente, vai passar por exames médicos para assinar contrato. Por enquanto tem um pré-contrato até o fim de 2027. E o Vasco, que tinha na semana passada zerado o departamento médico, recuperado todos os jogadores lesionados. No início dessa semana sofreu uma baixa, o Adson acabou sofrendo uma fratura na tíbia da perna direita. Não tem um prazo para essa recuperação, mas é a mesma fratura que ele sofreu no ano passado. E em 13º no Brasileirão, o Vasco treina no Rio até sexta-feira, dia em que viaja para Brasília para o jogo de sábado contra o Botafogo. E quem sabe tudo do Fogão é o André Pessoa. Fala aí, Pessoa. Fala, Lucas, tudo bem? Uma boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. O Botafogo treinou pela manhã, primeira atividade sob o comando do novo técnico David Ancelotti. Ele que chegou ao Botafogo. Ontem veio conhecer a estrutura do CT, se apresentou aos jogadores, participou de algumas reuniões com o departamento de futebol e depois só acompanhou o treinamento que foi dado pelo Cláudio Caçapa, auxiliar da comissão técnica permanente. A partir de hoje, é o David Ancelotti quem comanda os treinos. Ele tem mais 2 atividades para definir a equipe que enfrenta o Vasco no sábado no estádio Mané Garrincha. O David que ainda aguarda a regularização da situação dele na CBF para saber se vai poder estrear no clássico do final de semana. Ele mal chegou, mas já veio com um ótimo português e deixou um recado para a torcida do Botafogo. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão. Tive também o primeiro contato com os atletas. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. Fala muito bem o português mesmo. Agora, o pai do David, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, foi condenado a 1 ano de prisão por crime de fraude fiscal cometido em 2014, quando ainda treinava o Real Madrid. A Júlia Guimarães tem os detalhes pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Um abraço para quem está acompanhando o Globo Esporte. O julgamento do Carlo Ancelotti aconteceu durante o mês de abril aqui na Espanha e a sentença foi divulgada hoje pelo Tribunal Provincial de Madrid. O Ministério Público pedia 5 anos de prisão para o treinador por fraudes fiscais que teriam sido cometidas em 2014 e 2015, a primeira passagem do Ancelotti no comando do Real Madrid. Somadas, essas fraudes davam cerca de 1 milhão de euros. Com a sentença divulgada hoje, ele foi absolvido da acusação de 2015, mas condenado na de 2014. Então ele foi condenado a pagar uma multa de 2,4 milhões de reais e também condenado a 1 ano de prisão. O Real Madrid já havia pago essa multa e como o Ancelotti é réu primário, ele não deve ter que cumprir esse 1 ano de prisão. A nossa produção entrou em contato com a assessoria da CBF, que informou que está acompanhando o caso, mas que o processo está sendo conduzido pelo staff pessoal do treinador. Também entramos em contato com a assessoria do Ancelotti, que preferiu não se manifestar no momento. Eu volto com vocês. O que vai te faltar esse ano? Tô errado, Pedro? Não, sábado ele já vai ver o Dinizinho. Ah, eu tô errado, André? Não, Pedro. Não, eu só falei que ele vai ver o Dinizinho, não falei nada de resultado. Sabe quem chegou ontem? Meu Ancelotinho. Meu treinador. Tem muito treinador com ele. Na Europa não tem Dinizinho, não. Tem treinador de quê? Você quer o quê? Eu quero um treinador pra... Diz que até que vai ter um treinador pra mim, pra locução. Treinador mas você não precisa. Obrigada, você que dá aula. Treinador defensivo? Tem. Ao auxiliar ofensivo? Tem. Como você vai chamá-lo, Newton? Ancelotinho. Ancelotinho é o nome dele. Ou Juninho, pros mais... porque o pai é o Carlinho, né? Então ele é o Juninho. Tá mais brasileiro. Olha aí, ó, o novo treinador do Fogão já está no Rio de Janeiro. David Ancelotti, nome chique, né? Sim. Sabe de uma coisa? Ele desembarcou no Galeão, já assinou contrato com o Glorioso e falou com a Botafogo TV. Pedrosa
Agora é sério, eu me espantei com o português dele. Você viu? Vi, pô, vi. Foi o que eu falei aqui, cara. Perfeito! Eles se preparam. É assim, o suporte que esse cara teve a vida inteira dele, e morando em diversos lugares, ele conhece todas as Ele é culturas. italiano, assim, né? E o português dele, muito legal. Talvez a língua não vai ser um bloqueio Não, para esse não início de vai. trabalho. Cadê? David Ancelotti Gente, já chegou carregando a bandeira alvinegra. O novo comandante do Botafogo desembarcou no Galeão e seguiu rumo ao Espaço Lunier para o primeiro contato com o elenco. Ele já comandou o treino ao lado do auxiliar permanente Cláudio Caçapa e mostrou também que chega com o português afiado. Oi, torcida de Botafogo, estou aqui hoje muito feliz, muito orgulhoso. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho, treinar aqui. Tive também o primeiro contato com os atletas, muito profissionais, uma mentalidade muito boa, muita competitividade. E a gente precisa disso. O foco é mostrar o Botafogo Way para o mundo e Ancelotti já deu indícios que não faltará empenho no desafio. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. Ô André, se a gente tinha uma preocupação da língua ser um bloqueio para o David Ancelotti se adaptar ao futebol brasileiro, que tem um monte de coisa para adaptar, é natural. A língua não vai ser esse bloqueio. O português dele, excelente, hein? Muito bom, Fernando, o português dele, né? Assim, eu acho que ele começou já a estudar lá atrás, quando o pai começou aquela de vai vir pro Brasil, assumir a seleção, ele já pegou firme no português e você viu nitidamente que deu pra entender tudo que ele falou. E bem perfeitamente, Muito perfeito. Né? Muito perfeitamente. Sabe Ponto pra ele, né? Eu vi o pessoal brincando nos comentários, aí uma pessoa comentou assim, Verê, o português dele é melhor que a gente entende mais do que dos treinadores portugueses. Verdade, e é verdade, porque verdade. os treinadores portugueses às vezes começavam naquele modo da língua e é a mesma língua, mas é muito diferente, né? Sim, pra mim, o pior português pra entender nas coletivas era do Paulo Souza. É verdade, Era muito é verdade, difícil, é assim, verdade. muito difícil mesmo entender. Mas eu concordo com esse comentário. E é óbvio que, assim, beleza, a gente está elogiando, mas isso tem que elogiar o esforço dele. Porque eu não tenho dúvidas que ele aprendeu a língua portuguesa quando começou a ideia do pai dele vir trabalhar na seleção brasileira. Isso é um ganho absurdo. Melhora muito na adaptação. Se a adaptação dele fosse demorar aqui, obviamente, 2 meses, hipoteticamente falando, agora vai ser 15 dias, sabe? E assim, os jogadores não vão ter dificuldade para se comunicar Que com é o ele. mais difícil, Isso hein? vai ser mais importante, a comunicação. Porque os jogadores precisam entender o que ele quer passar para os atletas. Porque a gente tem algumas coisas a se adaptar, né? Quando você vem de fora. A gente tá falando de um treinador, que é você precisa adaptar ao jeito que aquele país entende na função do professor, ao calendário, à questão climática, ao deslocamento, porque a gente mora num país continental, que as coisas são distantes, as viagens são cansativas, então os desafios são muitos, né? Claro que para todos eles ele vai ter o suporte, obviamente, do Botafogo. Ele não tá trabalhando sozinho. Mas tem aquela adaptação que ela é pessoal, Pedrosa. Sim. A língua é uma delas. A outra delas é você se adaptar enquanto pessoa ao seu novo habitat. A comida, ao jeito de viver, ao bairro que você mora, a família adaptada. E pelo que eu entendi, a esposa dele foi uma grande pessoa para convencê-lo, para, na verdade, animá-lo de chegar ao Brasil, porque ele tinha esse sonho de ser um treinador, o Pedrosa. Claro. Então tá sendo também um sonho pessoal para esse cara. Não, sem dúvida, assim, vestir a camisa do Botafogo, que é pesadíssima historicamente, pra ele é um presente. E eu acho que é muito legal ele aprender o português. Como eu brinquei aqui, eu falei com vocês, o David, ele já nasceu rico. Então ele teve acesso às melhores coisas da vida. Ele morou nos melhores lugares, ele teve acesso à melhor educação. E ele conseguir falar o português mostra o empenho que ele tá tendo também. O que eu vou pedir aqui, e falo pra torcida botafoguense, mas pra todos nós, é paciência, cara. Paciência. Não adianta achar que esse cara vai chegar aqui, vai resolver os problemas do Botafogo, vai ser campeão de tudo. Não é assim. Tem que ter paciência, e digo isso até pro próprio John Textor. Com o projeto, o David, como eu disse aqui, na teoria, ele teve a melhor bagagem de todas. Ele esteve a vida inteira como o melhor treinador de futebol da história, o maior treinador de futebol da história. Ele esteve no Real Madrid, no Everton, em outros grandes clubes da Europa. Bayern, PSG enfim, também. PSG, enfim, é um moleque que teve acesso a tudo. Então tem que deixar ele colocar o que ele acredita de futebol em campo. O que ele vai precisar se adaptar? A fritura do futebol brasileiro. Aqui não é mole, Fernanda. Aqui E o óleo é é pressão. quente, hein? É de 2 em 2 dias jogando futebol, e tem que ganhar, e viaja pra Manaus. Então, assim, ele vai ter que se adaptar. Imprensa diferente. Imprensa, mas todos nós temos que entender que se é um projeto, tem que ter paciência. Se não tiver paciência, vai dar 3 meses, a torcida do Botafogo vai estar reclamando, a imprensa vai estar pegando no pé, falando que ele nunca foi treinador e tudo mais, e ele vai ser demitido. Eu Assim, acho que assim, nesse momento, se ele for um treinador corajoso,
a torcida vai... A gente sabe que qualquer torcedor, quando o time não tá bem, ele vai cobrar. E tem que cobrar. A voz da instituição, o maior patrimônio de um time é a sua torcida. Nós cuidamos, né, daquele escudo, daquela instituição, daquela história. Vai cobrar, vai reclamar. Mas se ele for um cara corajoso e ele abraçar o que nós, botafoguenses, entregaram pra gente enquanto sonho de, olha, a partir de hoje é o Botafogo Way, é o nosso jeito de jogar, é pra frente, é com coragem, eu acho que a paciência pode ser um pouquinho maior do que se for o contrário. E olha, Vene Casagrande, o Botafogo fez uma proposta pelo zagueiro Dantas, não é drone dos meninos, tá? Ele tem 20 anos, ele é do Novo Horizontino. A informação é da coluna Mercado da Bola do UOL Esporte. O time não é contra o negócio, o Novo Horizontino, mas pôde enviar uma contraproposta ainda essa semana. O Alvinegro está em busca de um novo defensor, saiu o Jair, vamos lembrar o que a gente tem hoje lá no Botafogo? O Caio Pantaleão, que é um menino com muita qualidade e é o único destro nesse momento. O David Ricardo e o Barbosa, né, o pé esquerdo. E o Bastos fez uma cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus, mas só volta em outubro. Então é alguém para... O Caio Pantaleão, acho que aí é a primeira opção para o Botafogo hoje, Vene. E aí o Botafogo precisa de opções para ter no banco de reservas com o pé direito. E tá claro que o Botafogo vai buscar opções jovens, Sim. como tem feito aí ultimamente. Tentou, lembra do zagueiro do Juventude, inclusive? Também era jovem, de 21 anos, não conseguiu a contratação na ocasião por conta de alguns detalhes. E a gente já pensa assim, o Botafogo contrata pensando em uma venda futura. Isso para mim é nítido. E é o caso desse jogador do Novo Horizontino. Confesso que eu não conheço muito desse atleta, não assisti muitos jogos dele, assim, mas eu confio no scout do Botafogo. Com certeza, se é um jogador jovem, 20 anos, que está se destacando pelo Novo Horizontino, inclusive é aquilo que eu venho mencionando aqui, o Flamengo ia gastar milhões contratando um jogador da Série B da Inglaterra. No futebol brasileiro, com certeza tem alguém igual. É o que o Botafogo pensa. Sim. Ao invés de pegar um jogador da segunda divisão lá da Inglaterra, que ninguém conhece, aqui no futebol brasileiro você encontra opções mais baratas. E eu tenho certeza que esse atleta do Novo Horizontino deve ser mais barato do que outros jogadores. E o Jair é um case de sucesso, né? Pegou o Jair agora novo, né? No Santos. Mas né? foi um case caro, hein, André? Acabou saindo de uma maneira Sucesso não, porque se você compra por 14 vende por Não, 12, não é sucesso. deu retorno técnico, Não, né? deu retorno. Retorno técnico, quis dizer isso, né? Mas o retorno financeiro E aconteceu acabou rápido, imagina um Isso, menino, muito rápido né? também, né? Então, assim, agora é o que o Botafogo aposta, né? Botafogo, em vários momentos do ano, não tinha o Barbosa ainda lesionado. E não tinha o Bastos. Então a dupla era o David e era o Jair. Dois meninos em competições enormes, com o Botafogo acontecendo. O Botafogo tá na Libertadores ainda. Exato. Eu confio Exatamente. muito no David Ricardo. Acho que é um Eu jogador também, que ainda vai crescer A bastante. torcida gosta dele. E tem uma coisa, Pedrosa, muita gente não lembra, mas quando o John chega e fala do Botafogo Way, ele fala também de zagueiros rápidos que sabem sair jogando com os pés. O que a gente já percebeu desse Botafogo do John é um Botafogo que começa a sua construção lá com o John, lá com o seu goleiro e lá com os seus zagueiros. Então a busca no mercado, obviamente, do scout é de garotos com essa característica, né? Com certeza. E hoje no futebol, o zagueiro que não souber jogar com a bola no pé... Isso, é o zagueiro moderno. A gente fala tanto do novo 9, o zagueiro moderno também Exato, existe, ele tem né? que saber sair jogando, ele tem que ter opção de passe, ele tem que ter a tranquilidade para poder não ficar com essa bola no pé queimando, tem que saber lateralizar o jogo. Muitas vezes, ser ofensivo, se você for pegar os grandes times na Europa, os zagueiros eles viram volante, eles viram meias às vezes. Então assim, o Botafogo buscar um zagueiro moderno é totalmente válido. E acho válido, tá? Eu não sou um cara preconceituoso com esse negócio de vai buscar o zagueiro do Novo Horizontino. Você já viu o cara jogando? Pois é. Você já analisou? É isso. Sabe quantos anos ele tem? O que ele faz? Quais são as valências dele? Porque jogar no Novo Horizontino pode ser que pelo nome tenha preconceito. Novo Horizontino disputa a Série A de Campeonato Paulista, Novo Horizontino disputa a Série B. Tem vários jogadores interessantes e eu acho muito mais válido, como até o Vene trouxe aqui, você buscar um jogador desse calibre do que gastar 5 milhões de euros, 10 milhões de euros de um jogador que vai vir aqui para se adaptar. É isso. Então, assim, É isso aí. E outra coisa, tem que confiar nos scouts do Botafogo. Tiveram erros, como o Juan Cruz foi um grande erro, mas os scouts do Botafogo têm um nível de acerto muito maior do que de erros. Perfeito. E a gente tem aí Cuiabano, chutado do Grêmio. O Botafogo foi lá, buscou e acreditou no garoto. Marlon Freitas, do Atlético Goianiense. Foi um dos primeiros, né? Hoje em dia é um dos maiores volantes do país. Graça. Então, assim, tanto... O Igor Jesus veio de graça. Não, teve Adrielson. O Lucas Adrielson, Perry, exato, lembra? O Lucas Perry que estava encostado. Encostado no Náutico. Adrielson do Esporte. O Eduardo, que estava lá na Arábia. O Botafogo fez. Não O adianta Tiquinho. ficar julgando se você não tem lastro nem conhecimento antes do cara jogar. Quando a gente fala aqui do Juan Cruz, eu tinha certeza que o Juan Cruz não daria certo no Botafogo, porque o Juan Cruz é um jogador que não conseguiu desempenhar nem no Santos, nem no Vasco, e se ele estava se destacando era no futebol da Bulgária. Isso não é nível pra gente poder pensar aqui. Agora, outros jogadores, como a gente citou aqui, conseguiram chegar e jogar no Botafogo. Lembrando que eu acho que tem que buscar mesmo um zagueiro para ser o reserva. E mas tem o que o Nilton e o Botafogo Danilo Barbosa que podem fazer essa função Botafogo também. tem 3 caras que podem ser em algum momento zagueiros e já fizeram isso em momentos importantíssimos e performaram. Que é o Nilton, o Danilo Barbosa, que eu sou a fã número 1 dele, de carteirinha, e o Marçal também é um cara que quando precisa ali do lado esquerdo, ele também pode ser zagueiro.
Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo e do Vasco também, como vocês viram aí, porque é o nosso adversário deste sábado, 6h30, lá no Mané Garrincha, em Brasília, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, de volta ao nosso Campeonato Brasileiro. Antes, quero agradecer aqui a vocês. Zoeira do Fogão ontem chegou a 50 mil inscritos. Aí você vai olhar aqui e falar assim, não, Zoeira, não tem 50 mil, tem 40 e pouco. Não, o Zoeira do Fogão normal. Esse aqui é o 2.0. Para quem ainda não sabe, Zoeira do Fogão tem 2 canais. Esse e o outro, tá? Esse é o 2.0 e tem o Zoeira do Fogão normal. Só isso, Zoeira do Fogão e Zoeira do Fogão 2.0 que vocês estão assistindo agora. Os 2 canais falam do Botafogo, são apresentados por mim, mas são conteúdos diferentes. Então, se você está assistindo esse aqui e não está inscrito no outro, se inscreva no outro, tá? Porque são conteúdos diferentes. Quando tem muitas notícias do Botafogo, o que é postado em um não é postado no outro. Então, você não fica confuso, tá? São conteúdos completamente diferentes. E ontem batemos aí a meta de 50 mil inscritos. Muito obrigado. E esse aqui também vai chegar, hein? Também vai chegar, tá? Vamos lá, o Botafogo fez uma proposta aí por Luiz Guilherme, lá do West Ham. Jogador de 19 anos, atacante. Perfilzinho parecido com o Igor Jesus, revelado pelo Palmeiras. E o Botafogo buscando um atacante pro lugar do Igor Jesus, né? O problema é que o próprio jogador não se agradou de querer voltar pro Brasil. Tem só 19 anos. Foi pouco aproveitado lá no clube que ele está jogando. Tem 13 jogos apenas pelo clube, fica muito mais no banco de reserva do que como titular. Mas ele acha que com o tempo, ele vai começar a jogar cada vez mais partida. Então, o desejo do jogador pesa bastante. Mas o Botafogo não fechou as portas para ele, tá? O Botafogo já tinha pensado em fazer uma proposta para ele lá no início do Mundial. Mas aí tinha Igor Jesus, o Botafogo deixou quieto. E agora sim, de uma forma quase que oficial, porque não tem valores, não foi revelado, né? O Botafogo estava querendo o jogador, mas pelo desejo do jogador, provavelmente não deve vir dessa vez. E aí, você conhece? Acha que seria uma boa? Já deixa nos comentários aí, tá? Ontem também o Botafogo anunciou de forma oficial o Ancelotti, né? David. É melhor falar Ancelotti, né? De forma oficial, o novo treinador do Botafogo, 35 anos, italiano, que, olha, fala melhor português do que eu. Eu vi muitos jornalistas falando assim, mas vai ser muito difícil a comunicação, o cara nunca foi treinador, a comunicação é totalmente diferente, ele não vai saber falar. A entrevista do cara ontem falando português melhor do que eu. Eu erro muito mais o português que sou brasileiro do que ele, que é italiano, tá? E é o primeiro italiano na história do Botafogo, tá? Então, vai fluir, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, vai dar bom. E se não der, testamos. Aí faz parte da vida. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Às vezes a gente erra tentando acertar, às vezes a gente acerta tentando errar. Enfim, já deu certo, vai dar certo. Tá bom, galera? Tem mais um jogador aqui também que o Botafogo ficou interessado. Esse jogador aí é o Dantas, lá do Novo Horizontino, zagueiro, com especificações parecidas com a do Jair. O Botafogo está buscando jogadores, né, parecido com aqueles que está perdendo. Jogador novo, 21 anos, Novo Horizontino. Também não foi revelado aí valores. O Botafogo enviou uma proposta e o Novo Horizontino provavelmente vai reenviar uma contraproposta. O Botafogo deve ter mandado um dinheirinho, eu pago tanto. Aí sabe que os caras vão falar, mas eu vendo por tanto. Aquela novelinha normal que acontece aqui no futebol mundial, não é só no brasileiro. Lembrando que o Botafogo já não tem o Bastos, que só deve voltar lá para outubro, né? Ainda falta um bom tempo. Tem o Pantaleão, Mataleão, negócio assim, né? Que chegou no Botafogo, já estreou lá no Mundial também, mas não deu para ver muito futebol dele. Então o Botafogo buscando mais um reforço para esse setor, que é a nossa zaga. Bom, vamos ver o que vai acontecer. O Botafogo tá no mercado. Tá no mercado. Eu ouvi dizer também aí, eu não pesquisei direito aqui, então não vou poder ir mais a fundo, é que o Lyon, lá da França, o time de John Texas, não vai ser mais rebaixado. Vai permanecer na Série A lá da França. Sobe, desce, sobe, desce. É um negócio lá existe o fair play, né? Se tu não tiver com dinheiro em caixa, você é rebaixado. Não é nem pelos pontos. E pelos pontos também, né? Se tu ficar em último colocado lá nas últimas colocações. Mas enfim, é uma confusão que a gente já sabe, por isso que o John Texas já se cansou, se encheu e quer vir pro Brasil, vai botar a mulher pra tomar conta lá, que ele tá cansado dessa historinha lá na França. Então é isso, galera. Informações rapidinho aqui pra vocês. Aí amanhã a gente volta muito mais Botafogo, falando aí dessa preparação, que enfim o Campeonato Brasileiro retornou, e se Deus quiser, com uma vitória do Botafogo sobre o Vasco lá na nossa casa, Mané Garrincha, só aqui em Brasília. Tá? Bom, vou ficando por aqui. Deixa tudo nos comentários a opinião de vocês aí desses dois jogadores que pode ser, pode não ser, o que vai acontecer. E o treinador também, que foi anunciado oficialmente, não tem mais novelinha com ele não. Vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!